Não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntem tesouro nos céus, onde as traças e a ferrugem não corroem, e onde ladrões não escavam e nem roubam. Porque onde estiver o seu tesouro, ali estará também o seu coração. Mateus 6, 19 a 21. O céu existe? Os homens preocupam-se tanto com os problemas, circunstâncias e prazeres diários que não sobra tempo nem para pensar aonde viverão a eternidade após a morte. Muitas vivem 70, alguns chegam até 100 anos, sem interessar-se com a mais instigante e importante questão da vida, aonde passarei a eternidade. Temos do nascimento até a morte para respondermos a essa pergunta. Mas, infelizmente, a vida de alguns é ceifada tão repentinamente que não é possível respondê-la. Estudaremos a respeito de um maravilhoso e lindo lugar, preparado por Jesus para aqueles que dormem, tendo-o como único e suficiente Salvador, o céu. O céu é a morada de Deus. Isto significa que o céu na presente era é o lugar onde a presença de Deus habita de forma especial e de onde ele governa todas as coisas. Primeiro, opiniões erradas sobre e a respeito do céu. O homem do nosso tempo encontra-se, defronta-se com muitas opiniões a respeito do céu, pois afirmam que o céu é uma ilusão criada pela religião para atenuar o medo que as pessoas têm da morte. Alguns desses são os mesmos que dizem que a religião é o ópio do povo. Outros dizem que o céu é apenas um espaço infinito, onde os astros se movem. Eles são os mesmos que acreditam apenas na razão, matéria e ciência. Muitos desses são os que inventam qualquer desculpa e palavreado de efeito para esconderem a descrença particular no céu bíblico. Todavia, não são os filósofos, poetas e cientistas que têm a última palavra nesse assunto. Eles nunca estiveram no céu e nem de lá desceram para afirmarem ou negarem a realidade do céu. Segundo, os ensinos da Bíblia acerca do céu. Como você já sabe, a Bíblia Sagrada revela a vontade de Deus para os homens. Ela também descreve o céu como um lugar real, onde Deus habita. A vida no céu funciona segundo os princípios e valores de Deus, e é eterna, inabalável. O reino dos céus veio à terra no simbolismo do santuário judaico, o tabernáculo e o templo, onde habita a presença de Deus. Ele veio de uma maneira mais plena e completa na presença de Jesus Cristo, que é Deus conosco. Ele se espalhou por todo o mundo, quando o Espírito Santo veio para viver em cada crente. Vejamos o ensino bíblico que fala que o Espírito Santo veio à terra. E o testemunho também de pessoas que confirmam a existência desse maravilhoso lugar. Jesus Cristo. O Cristo é o verdadeiro e único autoridade para afirmar se o céu existe ou não. Ele afirmou que ninguém subiu ao céu, senão que desceu do céu. O Filho do Homem que está no céu. João 3,13 fala que eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. 6,51 fala que sabemos que o céu existe porque Jesus o disse. Jesus é Deus. Logo devemos crer que Ele ensinou acerca dos céus. Portanto, céu, de acordo com o ensino de Jesus, é o lar eterno e definitivo daqueles que o amam e o servem. Paulo de Tarso era um judeu inimigo dos cristãos, que se converteu alguns anos após a ressurreição de Jesus. Ele tornou-se um apóstolo, escritor e pregador do Evangelho de Cristo. Numa das suas cartas enviadas para os crentes da cidade de Corinto, ele descreveu alguns de seus sofrimentos por amor a Jesus. 2 Coríntios 11, 23 a 33. Em certos momentos, Paulo chegou bem próximo da morte. Atos 14, 19 fala que, todavia, o apóstolo relatou que, em certa ocasião, num desses terríveis sofrimentos dele, ele foi ao céu e viu coisas que é impossível descrever em palavras humanas. 2 Coríntios 12, 1 até o 10, ele relata que foi arrebatado até o terceiro céu, João, e o descreveu como paraíso de acordo com Paulo. O céu é o paraíso dos salvos em Jesus. Ele estava tão convicto da existência do céu, o lugar dos que amam a Jesus, que disse: quero deixar esta vida e estar com Cristo no céu, o que é bem melhor. Lá em Filipenses 1:23, João, o apóstolo do Senhor. João foi um dos 12 apóstolos do Senhor Jesus. Por amar ao Senhor, ele foi preso na ilha de Patmos, pelo imperador da época Domiciano. Nesta ilha, Deus revelou a João muitos eventos que ainda ocorrerão.
Estas revelações estão escritas no livro de Apocalipse, último livro do Novo Testamento. João descreveu, assim como Paulo, o céu como o paraíso de Deus. Apocalipse 2,7 fala que, diferente de Paulo, que nada pôde falar do que viu no céu, João relatou tudo o que presenciou. O trono de Deus, toda a beleza celestial e uma multidão de crentes de todas as nações que estavam vestidos de vestes brancas diante de Jesus. Apocalipse 4:59, no testemunho de Estevão, antes de morrer apedrejado pela causa do Evangelho de Cristo, ele declarou que estava vendo os céus abertos e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Atos 7:55 até o 56 fala que por meio do testemunho de Jesus, de Paulo e de João, aprendemos que o céu é um lugar real. Agora, compreenderemos 6 verdades a respeito do céu. O céu foi criado por Deus. E principalmente o aspecto mais impactante será a presença de Deus, Jesus, Espírito Santo e todos os seres celestes, anjos, querubins, arcanjos e etc. Estaremos sempre frente a frente com o próprio Deus. E se é impossível imaginar o local, pense então em imaginar como é o próprio Deus. Ao ensinar os discípulos como orar, o Senhor Jesus afirmou que Deus está no céu, Pai nosso que estás nos céus. Mateus 6, 9, 22 e 30, João 14, 1 a 3, fala que assim precisamos esclarecer que a Bíblia descreve 3 céus, o que está acima de nós, ou a atmosfera da Terra. Em Mateus 6, 26 fala que o espaço onde estão os astros. Mateus 24, 29 fala que há o paraíso, o terceiro céu. Em 2 Coríntios 12, 24, fala que é a morada de Deus, e dos anjos também. E o céu é um lugar de bem-aventurança para os crentes. Em João 14, 23, o primeiro registro desta verdade está em Gênesis 5, 24. A Bíblia afirma que Enoque, um homem santo do Antigo Testamento, foi levado por Deus para o céu. Também em 2 Reis fala que Elias, o grande profeta de Deus, subiu aos céus de uma forma milagrosamente. Um fato muito desconhecido é o do ladrão na cruz, que foi crucificado ao lado de Jesus. O Senhor disse a ele: hoje mesmo estarás comigo no meu paraíso. Lucas 23 fala lá que o céu é também uma demonstração do amor de Deus por você. Deus o ama, por isso criou o céu, para que você viva eternamente com Ele. O céu é um lugar de alegria e adoração a Deus. O céu também é um lugar de não mais. Lá não há mais lágrimas, não há dores nem sofrimentos, não haverá mais separação, porque a morte vai ser conquistada. Também não iremos cansar e nem nos fadigar. Por quê? Porque não vamos mais morrer, não haverá mais pecado, será uma vida eterna com Deus. No céu, nós receberemos um corpo perfeito e imortal. A Bíblia declara que receberemos da parte de Jesus um novo corpo. Deus transformará o nosso corpo mortal em corpo imortal, incorruptível e glorioso. Em Filipenses 3:21 fala também sobre isso, que os nossos corpos jamais se definharão, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Em Lucas 20:35 até o 36 fala que o céu é uma santa e perfeita habitação. É um lugar que Deus preparou para aqueles que se tornaram santos quando aceitam Jesus como seu único e suficiente Salvador. O pecador, entretanto, não entrará no céu, pois a Bíblia diz que não entrará coisa alguma que contamine e que cometa abominação e mentira, mas só aqueles que estão com o nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Apocalipse 21 e 27 fala que para morar no céu é necessário que você se arrependa dos seus pecados e aceite a Jesus como seu único e suficiente Salvador pessoal. A Nova Jerusalém, primeiro, foi preparada nos céus. Será um lugar santo de comunhão e de relacionamento com Deus. Apocalipse 21 e 3. Ali encontraremos uma linda praça, no meio da qual atravessa o rio da vida, com a árvore da vida em suas margens. Apocalipse 22 fala que os que têm o nome escrito no livro da vida entrarão nesta linda cidade. Neste mundo tenebroso de hoje, enfrentamos lutas, sofrimentos, degradação do meio ambiente, as enchentes, secas, variações climáticas, mas haveremos de desfrutar de um novo lugar que está preparado para aqueles que creem e o aguardam. Segundo, os muros e as 12 portas. E tinha um grande alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos de Israel.
Apocalipse 21, 12 e 13 fala que cada porta é uma pérola, a pérola de ouro puro, como vidro transparente. Em Apocalipse 21 e 21 fala que o muro é de jaspe, a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro puro. Apocalipse 21, 18 fala que nela não haverá templo, pois o templo será o próprio Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Em Apocalipse 21, 22 fala que os 12 fundamentos da cidade, e o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Também fala em Apocalipse que os nomes dos apóstolos dos fundamentos representam a Igreja de Cristo, como coluna e firmeza da verdade. Lá em Timóteo, fala que um dos principais motivos para a tristeza nossa é a morte. Nas grandes cidades ou nos pequenos lugares, sempre existirá um cemitério, onde antes queridos nossos são enterrados. Ninguém pode escapar da morte, mas na Nova Jerusalém, a morte não mais existirá. Em Apocalipse 20, 14, fala que não haverá mais lá luto nem lágrimas. Ela descerá do céu. Apocalipse fala que e servirá de coluna, de fonte permanente de luz para todas as nações. Lá em Apocalipse 21 e 24 fala que a cidade santa iluminará as nações, mas nela não haverá nem sol, nem lua, pois a cidade não necessita de sol e nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória do próprio Deus até iluminará ela toda. E o Cordeiro é a sua lâmpada. Lá em Apocalipse também fala que ali não haverá mais maldição contra ninguém. Em Apocalipse também fala que os corruptos já estarão no lago de fogo, e só os salvos viverão na santa cidade. Todos os ímpios que não se arrependerem ficarão de fora. Apocalipse 22 e 15 também fala sobre isso, que todos os que praticam atos indignos aos olhos de Deus não terão acesso à Nova Jerusalém, pois seu lugar é destino ao inferno. Em Salmos 9,17, fala que o céu é um lugar onde os crentes servirão eternamente a Jesus, e também não haverá mais casamentos, nem desejos. Quando os mortos ressuscitam, não se casam, nem são dados em casamento, mas são como os anjos nos céus, sempre adorando a Deus. Hoje nós servimos a Deus, mas a nossa limitação impede-nos de servir a Deus de um modo mais ímpio. Porém, no céu, nós estaremos revestidos de imortalidade e perfeição para oferecermos a Deus um serviço e adoração completa. Qual é o caminho que você tem que seguir para o céu? Na Bíblia encontramos resposta para as duas perguntas. Lá em Mateus 7, 13 e 14, Jesus ensinou a respeito desses dois caminhos. Ele disse: entrem pela porta estreita, porque a porta larga e o caminho fácil levam para o inferno. E há muitas pessoas que andam por esse caminho. A porta estreita e o caminho difícil levam para a vida eterna, para o céu, e poucas pessoas encontram esse caminho. A porta estreita é o caminho difícil, representam o próprio Jesus. Ele declarou: eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo. Em João 10 e 9, fala que noutra ocasião disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém pode vir ao Pai a não ser através de mim, ou não ser por mim. João 14, 6 fala que um dia depois que Deus julgar e destruir todo o pecado, o reino dos céus governará cada canto desta terra. Em João viu esse dia, e ele clamou: eis aí o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles. Apocalipse também fala em 21:3 que a nossa verdadeira lealdade deve ser voltada à nossa cidadania dos céus e não à nossa cidadania da terra. Por quê? Porque a terra será destruída um dia, e a nossa lealdade deve ser voltada somente a Deus, ao seu modo de vida e ao seu povo dedicado. Como somos leais a Deus? Frequentemente sentimos que somos estrangeiros em um mundo que preferiríamos ignorar a Deus. Saber o futuro maravilhoso é muito bom, é o eterno que nos espera. Nos dá esperança e coragem para seguir adiante nesta vida, suportar dificuldades e evitar ceder à tentação. Amém.